Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia, aqui no seu canal Agro Mais, 24 horas de agroinformação. Hoje é quinta-feira e o mercado continua agitado lá fora do nosso mercado de commodities, conforme a gente vai ver a partir de agora aqui no nosso Agrimercado, que é o mercado agrícola no meio do dia, enquanto os negócios estão acontecendo aqui no Brasil e em todo o mundo. A gente começa o programa de hoje conferindo inicialmente o comportamento do mercado financeiro. Dólar agora há pouco operando com queda de 0,4%, R$ 4,79 a cotação da moeda americana. Mercado de ações, o índice Bovespa na B3 com leve alta de 0,3%. Lá fora, mercado de ações com leve alta nas bolsas internacionais, índice Dow Jones na Bolsa de Nova York operando com alta de 0,1%, o índice DAX na Bolsa de Frankfurt na Alemanha operando já quase fechando com alta de 0,9%, Bolsa de Xangai, mercado de ações da China, que a gente acompanha diariamente também, a China é nosso maior cliente aqui no agronegócio, Bolsa de Xangai também já fechou mais cedo com alta também de 0,4%. Petróleo segue firme e forte, volta a subir hoje, 0,6% nesse momento. Preço do petróleo tipo Brent, que é a referência aqui para o nosso, da Petrobras, e para o mercado internacional como um todo, operando agora em torno de $117 o barril. Alta, portanto, de 0,6% em relação ao fechamento de ontem. Mercado de commodities agrícolas, soja em Chicago em alta, forte até 1,7% nesse momento. Milho abriu em alta, agora está cedendo um pouquinho, está caindo 0,2% na Bolsa Americana. Trigo, depois de 2 dias de forte queda, volta a subir hoje, 2 pontos percentuais. O trigo havia caído por conta de especulações ou expectativas, pelo menos, de que a Rússia viesse a permitir a abertura de um corredor de exportação para o trigo da Ucrânia, trigo e milho. Estão retidos lá, os portos estão fechados por conta dessa guerra, mas até agora nada, né? Os russos não deram sinal devido ainda, tem uma reunião marcada para a semana que vem para discutir esse assunto, mas o mercado agora começa a ficar um pouco cético, ou seja, a expectativa dessa reabertura parece que ficou um pouco mais distante e por isso mesmo o petróleo voltou a subir nesta quinta-feira, alta de 2 pontos percentuais na Bolsa de Chicago nesse momento. O que mais? Na Bolsa de Nova York, café está estável, café arábica, depois de 5 sessões consecutivas de alta. O arábica agora deu uma estabilizada, pelo menos por enquanto, o mercado está em andamento ainda. O algodão que caiu ontem volta a subir, 1,2%. Açúcar na Bolsa de Nova York caindo um pouco agora, 0,6%. Cacau também, 0,4%. Suco laranja também cai, 0,8%. Aqui no nosso mercado futuro, na B3, boi gordo estável nesse momento, contrato futuro de agosto a R$ 320 arroba. O fato é que no mercado físico os preços continuam caindo, a gente vai ver daqui a pouquinho, novas quedas, mercado bastante pressionado, boi gordo, a China não deu sinal devido ainda e que retoma as importações daqueles frigoríficos que estão embargados, já fazem 2 meses praticamente. E por outro lado aqui, entre safra chegando, expectativa de pressão de oferta de gado pelos pecuaristas, tudo isso contribui para manter os preços em derribada aqui no mercado físico interno. Estou vendo aqui Cuiabá caindo 0,4%, Marabá no Pará também com queda. Araçatuba, que é um preço referencial aqui no Noroeste Paulista, queda de 3,2%, voltou para casa dos 300. Cuiabá está 275, Marabá 272 nesse momento. Um pouco a gente vê mais detalhes sobre isso. Bom, esse, por enquanto, o comportamento dos mercados de commodities, também financeiros. Com pouco a gente dá mais uma atualizada, inclusive no nosso mercado físico interno. Mas antes disso, vamos dar uma conferida num assunto extremamente importante, que é a safra de soja de Roraima, lá no extremo norte do Brasil. Vou lembrar aos nossos telespectadores que não estão familiarizados com isso, que Roraima, no nosso extremo norte, tem um calendário para a soja diferente do resto do Brasil, está acima da linha do Equador, acompanha o mesmo calendário dos Estados Unidos, por exemplo. Ou seja, enquanto aqui a gente está terminando de colher, a Roraima está começando a plantar. E nesse momento é o que a gente vai conferir agora com Geraldo Falavinha, que é presidente da ProSoja de Roraima, Associação dos Produtores de Soja desse estado, que tem mostrado um grande crescimento na área de soja ultimamente. Presidente, muito boa tarde, muito obrigado por nos atender aqui no nosso Agrimercado. Uma satisfação conversar com o senhor. Bom, conforme eu comentei,
eu imagino que Roraima deve estar terminando o plantio agora e a expectativa era de um aumento de área, né, presidente? Confere essa informação. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Silmar. É com satisfação que atendemos seu pedido para passar informações do nosso estado em seu programa. É bem o que tu falou, aqui no nosso estado se planta na época dos americanos, então é diferente do que acontece no Brasil. Os plantios aqui estamos finalizando já e houve realmente aumento de área plantada, que é um estado novo, onde está chegando muita gente e está se aumentando a área. Acreditamos que o aumento deve ter acontecido em torno de 30% a 40%. Vamos passar dos 100 mil hectares de soja plantado já este ano em nosso estado. E o clima tem corrido bem para conseguir executar os plantios. Choveu bastante nos últimos 15 dias, mas foi possível de fazer os plantios e acredito que dentro dos próximos dias será concluído. Muito bem, a gente sabe que a Roraima tem um potencial grande de crescimento, especialmente no caso da soja. Até gostaria que o senhor nos situasse, nos atualizasse aqui sobre o potencial de área disponível para a soja aí no estado. Qual é mais ou menos o tamanho desse potencial, presidente? Silmar, aqui, no estado de Roraima tem aproximadamente uns 2 mil hectares que poderão ser cultivados com grãos e nós temos esse tamanho todo ainda para se desenvolver e crescer. Dá trabalho, demora um pouco, mas eu acredito que dentro dos próximos anos o desenvolvimento e o aumento da cultura da soja, como outras culturas, irá acontecer num aumento de 30% a 40% ao ano, sem ter dúvida. Nós estamos aqui com produtores num alto trabalho de abertura de área, temos as dificuldades que o Estado tem por estar distante, só temos uma rodovia que nos liga com Manaus, que depois é ligado ao resto do Brasil por via fluvial, e temos dificuldade nessa rodovia que está em precárias condições dentro do estado de Manaus, e os insumos têm dificuldade para chegar, mas a luta é constante e o estado está se desenvolvendo e os produtores que aqui vieram são gente com experiência, com conhecimento, e acredito que vamos ter sucesso e dentro dos próximos anos talvez chegaremos aí nessa quantidade de área aí de 1 milhão de hectares de soja. Presidente, todo mundo se queixando aqui nessa última safra aqui de soja que nós tivemos no resto do Brasil, e principalmente com expectativa para frente, a preocupação com o custo de produção, que subiu muito. Eu imagino que aí não é muito diferente, né? Cresceu muito o custo de uma safra para outra? Não. Tranquilamente, o custo de produção ficou uma coisa inexplicável, a gente não consegue absorver isso. Eu, na minha experiência de mais de 50 anos de agricultura, a gente sabe que tem altos e baixos com custo e com valor da produção, mas os produtos agrícolas, os alimentos subiram muito nos últimos 2, 3 anos, só que o custo de produção superou isso tudo e nos deixa preocupados, porque realmente, se não tivermos boa produtividade, não conseguiremos cobrir esses custos de produção, principalmente os insumos e os defensivos. E agora também o óleo diesel, que é outro gargalo para nós, que existe um consumo grande de óleo diesel na lavoura e aumenta quase que semanalmente, e está difícil para suportar isso tudo. Quando é que acontece a colheita aí, por exemplo, a partir de quando? É um pouquinho antes dos americanos, né? Nós temos soja plantado aqui desde o início de abril. E esse soja primeiro plantado vai colher aí no dia 10, 15 de agosto. E o forte da colheita é final de agosto, mês de setembro. Concluindo no mês de setembro, se conclui a colheita da soja aqui no estado. Uhum. Os preços estão bons? Tem muita coisa já vendida na frente, por exemplo? Tem, já está bastante contratado a safra e os preços estão compatíveis com o mercado que oferece hoje. Mas a soja é mercado internacional, é Chicago e não se foge muito disso.
E nós aqui também, o meu grupo, está construindo a indústria de esmagamento e pretendemos colocar ela em funcionamento esse ano ainda. Estamos comprando a safra e já compramos boa parte do que nós precisamos para tocar essa indústria. O outro comprador, que é a Marge, também está no mercado, comprou bastante já, contratou e acreditamos que a comercialização vai transcorrer normalmente. A exportação dessa soja de Roraima, ela sai por onde? Como é que é a logística aí? A logística nossa é levar até Manaus, no porto, em Manaus se carrega nas barcaças e de Manaus ela pega o rumo para o porto de Santana ou a Itacoatiara e aí vai para a exportação. O que foi produzido até o ano passado aqui, toda a soja é exportação. Agora, a partir desse ano que a gente vai começar a industrializar parte dessa produção aqui no estado. Bom, além da soja, por exemplo, eu imagino que os mesmos produtores aí também plantam milho, né? Como é que está a perspectiva para milho? E arroz também é importante aí em Roraima, né? A cultura do arroz aqui já é uma coisa de muito tempo, tem uma tradição de produtores altamente tecnificados que produzem um arroz de excelente qualidade, um arroz irrigado, e ela é uma cultura estável. O milho também vem se plantando aqui, embora esse ano está havendo uma diminuição de área, motivado pelos preços que a soja tem. Mas nós estamos tentando fazer já com lavoura de segunda safra, a safrinha, e o ano passado já foi feito, não tivemos grande produtividade, mas compensou. E assim é que a gente vai continuar procurando fazer a segunda safra e implementando também a cultura do milho no estado. Além do milho, também se produz aqui o feijão calpi, se produz o gergelim, o sorgo e depois da soja se ocupa muito na lavoura de milho o capim, que depois se produz soja, se colhe o milho e aí se engorda o boi no capim, que ainda fica como uma segunda safra ou até terceira. Hoje de manhã eu participei de uma audiência pública na Comissão de Agricultura do Senado, onde se discutiu a questão de introduzir aqui o plantio de trigo, e nós acreditamos que a Embrapa já desenvolveu aqui um experimento, se saiu muito bem, com números expressivos, produção acima de 4.000 quilos por hectare, e acredito que o trigo também vai se implantar aqui como uma segunda safra irrigada. Ou seja, o potencial é de bastante diversificação, o que é muito saudável, né? Eu tinha ouvido falar sobre trigo, seria até minha próxima pergunta, e o pessoal da Embrapa vem falando muito que tem potencial aí para trigo também em Roraima, totalmente fora da região tradicional de trigo do Brasil, né? Mas é um trigo irrigado, né? Sem irrigação não funciona, né? A ideia é plantar trigo na segunda safra irrigado, que daí você não corre o risco de... E trigo vem rápido, não precisa muito tempo, então o custo fica menor e ele viabiliza dessa maneira, irrigado. Uhum. Uma última pergunta, presidente. É muito gaúcho por aí, não? Seu sotaque não Bastante. Não engana, né? Nós somos catarinenses, filhos de gaúcho. Mas aqui tem muito gaúcho, tem catarinense. Aqui tem gente do Brasil todo. Em todos os estados vem gente para cá. É uma das últimas fronteiras agrícolas que o Brasil tem e o nosso governador Antônio Denário tem uma visão de desenvolvimento muito forte e andou nesse Brasil fazendo o trabalho de propaganda do nosso estado. Isso traz gente aqui toda semana, nós estamos recebendo pessoas do Brasil todo interessados em áreas de terra para cultivar soja, milho, criar boi, que aqui é um lugar excelente para isso. Muito bem, eu estava vendo até no mapa aqui, Roraima é maior que o Paraná, né, em extensão, ou seja, o tamanho do estado, né? Então, o potencial é o que não falta, né? Nós temos um potencial grande, mas nós temos também um problema que não é um problema, é o que existe aqui, que grande parte do estado estão reservas indígenas, e então a parte que sobra para desenvolver a agricultura, ela não é tão grande. Mas esses 2 milhões de hectares que eu citei são possíveis se abrir, não vai se agredir mata, é simplesmente aí o lavrado que nós chamamos aqui, que são campos que não tem quase vegetação, e áreas baixas que elas são, quando chove, na época das águas, elas alagam.
com o trabalho de irrigação, de drenagem, com o tempo a gente vai conseguir desenvolver a agricultura em todas essas áreas e aí chegaremos nesse potencial de 2 milhões de hectares de cultivo com todos os cereais aqui. Você citou aí um entrave, por enquanto, que é a questão da logística, é um pouco complicada, as distâncias são grandes, né? Qual é o futuro da logística do Estado? O que está se pensando em termos de futuro, em termos de escoamento da produção, que certamente vai continuar crescendo? Já ouvi falar que tem escoamento, inclusive, pela Guiana, lá também, né? Exatamente. O grande anseio nosso é que se consiga construir a ligação asfáltica do município de Bonfim até a Linden, na Guiana. São 400 e poucos quilômetros que falta fazer, e aí nós ligaríamos lá no porto de Linden e Georgetown, onde nós ficaríamos bem próximos ao mar, com uma possibilidade enorme de trazer os insumos e levar a nossa produção para todo o Caribe, onde tem uma demanda muito grande por alimentos. Está se trabalhando isso, o nosso presidente já esteve na Guiana tratando desses assuntos, o nosso governador trabalha muito em cima e os nossos senadores trabalham em cima dessa opção, e nós acreditamos que dentro de alguns anos isso será concretizado e o nosso gargalo de ligação para a exportação será resolvido dessa maneira. Muito bom. Olha, eu conversei com o Geraldo Falavin, ele é presidente da Associação dos Produtores de Soja de Roraima, estado mais no extremo norte do país, cara, terminando seu plantio de soja de uma nova safra a ser colhida a partir aí do segundo semestre. Presidente, muitíssimo obrigado pela entrevista, sucesso aí com essa nova safra e que tudo continue crescendo daqui para frente, é o que a gente espera desse estado emergente que é o estado de Roraima. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado, eu que agradecer. Até uma próxima. Obrigado. Muito bem, vamos em frente com o nosso agrimercado de hoje. Vamos dar uma conferida no nosso mercado físico aqui, conhecido pela soja. Soja hoje pela manhã estava com preços para tudo que é gosto. Aqui tem algumas quedas, estou vendo Passo Fundo, Rio Grande do Sul, com uma queda de 1,8%. Estabilidade em Cascavel, alta em Rondonópolis, 0,6%. Mercado, como se vê, bastante regionalizado. Sorriso também subindo um pouquinho, 0,6%. Rio Verde e Goiás caindo, 0,6%. Dourados também com queda de 0,6%. Barreiras também, 0,9%. Isso para só citar umas praças referenciais mais importantes aqui, de acordo com a região. Vamos ver o milho. Milho tem queda em Paranaguá, 2,2%, também em Rio Verde, menos 1,3%, Dourados também caindo, 1,3%, Carazinho com queda de 2,2%, lá no Rio Grande do Sul, R$ 91,00 por saco de 60 quilos. Daqui a pouco a gente vê mais mercado físico. Antes disso, vamos em frente com as nossas notícias de maior destaque nesta quinta-feira. Bom, saiu o PIB, o Produto Interno Bruto, do primeiro trimestre aqui no Brasil e cresceu, uma boa notícia, cresceu 1 ponto percentual nesse primeiro trimestre, na comparação com os 3 meses anteriores. Foi o terceiro resultado positivo numa sequência. O PIB, que é a soma dos bens e serviços produzidos no Brasil, chegou a 2 trilhões e 249 bilhões de reais em valores correntes. Com o resultado do trimestre, a economia está 1,6% acima do patamar pré-pandemia. O crescimento da economia foi puxado pela alta nos serviços de 1%, que representam 70% do PIB do país. Por outro lado, a agropecuária recuou 0,9%. O setor foi impactado principalmente pela estiagem no sul, que causou a diminuição na estimativa da produção de soja. Na indústria, o resultado ficou praticamente estável, com leve alta de 0,1%. Ainda segundo os dados do IBGE, o consumo das famílias cresceu 0,7% no primeiro trimestre. O do governo registrou um pequeno avanço de 0,1%. Já os investimentos tiveram queda de 3,5%. E agora, em abril, o índice de preço ao produtor, o IPP, teve alta de 1,94%.
Esse número é inferior ao da comparação entre março e fevereiro. O acumulado do ano chegou a 6,94%. Em abril, foram analisadas 24 atividades e 18 delas tiveram alta nos preços. As 4 maiores variações foram nas indústrias extrativas, refino de petróleo e biocombustíveis, farmacêutica e metalurgia. O setor de alimentos apresentou pelo 3º mês consecutivo uma variação positiva de 1,87%. A variação acumulada até abril foi de 5,17% e em um ano de 16,23%. O destaque do setor é consequência da 4ª maior influência no indicador mensal e a 2ª maior no acumulado no ano e no acumulado em 12 meses. Vamos à segunda parte do nosso mercado físico interno, os preços aqui no interior do Brasil na manhã de hoje. Vamos lá para o mercado boi gordo agora. Boi gordo com quedas. O mercado continua bastante pressionado. A gente antecipou no início do programa já. Cuiabá, R$ 275 arroba. Ontem havia caído, agora cai de novo, 0,4%. Marabá, 272, também menos 0,4%. Uma queda maior aqui em Araçatuba, Noroeste Paulista, para R$ 300, queda de 3,2%. Vamos para o café. O preço do café no mercado físico com alta. O café o arábica teve alta de 5 dias consecutivos na Bolsa de Nova York. Então está refletido até no comportamento do mercado físico, aqui no Brasil também reagindo na mesma proporção. R$ 1.310 por saco de 60 quilos no sul de Minas, o arábica, 3,1% de alta. R$ 1.315 no Cerrado Mineiro, mais 2,7%. Tem altas aqui em outras praças também do arábica, inclusive na zona da Mata Mineira, 1.130, 5,6%, alta forte aqui. Já o Conilon não, o Conilon está bastante pressionado. Vitória do Espírito Santo, por exemplo, queda de 0,7% para R$ 705 por saca de 60 quilos. Vamos ver o arroz. O preço do arroz do mercado físico de estável a um pouco mais alto, dependendo da praça aqui. Estou vendo aqui Santa Maria estável, R$ 71,13 na média. Dom Pedrito, lá no extremo sul do Rio Grande do Sul, divisa com o Uruguai, alta de 0,2% para R$ 69,10, R$ 69,10, saco de 50 quilos de arroz em casca. Vamos para o algodão. Preço do algodão no mercado físico com queda, 0,6%. Preço em São Paulo aqui, R$ 7,88 por libra peso do algodão em pluma. Bom, vamos em frente com as nossas notícias de hoje. Olha, a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória 1100/22, que reformula a tributação de PIS e COFINS sobre álcool combustível, o etanol, vendido por cooperativas diretamente ao setor varejista. O texto será enviado ao Senado agora. Com essa medida provisória, as cooperativas de comercialização não poderão participar desse mercado de forma direta. Já as cooperativas de produção são equiparadas aos agentes produtores de etanol hidratado combustível. E se venderem diretamente aos varejistas, passam a pagar uma combinação de alíquotas sobre receita e sobre o volume do produto. Bom, temos aí uma notícia também sobre biodiesel, que é de interesse direto, inclusive, dos produtores de soja aqui. Parlamentares se reuniram em Brasília com integrantes do setor de biocombustíveis para discutir os atuais problemas do setor. Na pauta, o aumento da percentagem de biocombustível no óleo diesel vendido nos postos e a possível falta desse importante insumo se a importação for interrompida. Em pauta, as soluções que podem ser adotadas para que o país consiga driblar uma crise do diesel. Há uma semana, a Petrobras divulgou a informação de que há risco de faltar diesel derivado do petróleo para abastecimento. Atualmente, o Brasil importa 30% desse tipo de combustível. O Ministério de Minas e Energia afirmou que o país tem estoque de óleo diesel para 38 dias em caso de suspensão das importações. Uma das saídas apontadas na reunião seria aumentar o estoque obrigatório das distribuidoras, que atualmente são obrigadas a manter um estoque de 3 a 5 dias para atender o mercado. Uma das alternativas levadas ao governo por parlamentares e representantes do setor é a possibilidade de elevar a participação do biodiesel no produto final comercializado nos postos de combustíveis.
O que hoje está fixado em 10% passaria para até 14%. O aumento da mistura, o incremento da mistura aumentaria, obviamente, o volume e nós conseguiríamos suprir essa demanda toda do mercado interno. É mais barato do que importar diesel e a gente acredita que atende os produtores rurais e soluciona um importante problema do país. Nas contas da Frente Parlamentar, o Brasil já gastou este ano 3 bilhões e 400 milhões de dólares para importar diesel. Com o risco de desabastecimento, o preço do derivado deve aumentar esta conta para o governo. A sugestão é que, caso o teor da mistura com o biodiesel aumente para 14%, o país poderia diminuir a importação de 2 bilhões e meio de litros por ano. Representantes do setor afirmam que há capacidade para aumento da produção do biodiesel nas usinas brasileiras, caso haja demanda para isso. A única coisa que a indústria precisa é trabalhar com uns 2 meses de antecedência. Por quê? Porque você precisa colocar suas fábricas. Quer dizer, você comprou a soja, essa soja vai ser processada, vai virar farelo de soja, vai virar óleo vegetal. Então, assim, a indústria precisa ter uns 2 meses de antecedência de sinalização. É isso aí, maior demanda por óleo de soja, consequentemente maior demanda por soja, que aliás esse ano está um pouco escassa aqui no Brasil, vai ser um desafio por causa da quebra da safra no sul do país no início do ano. Bom, a gente vai ficando por aqui com o nosso agrimercado desta quinta-feira, voltamos mais tarde aqui nesse mesmo canal com mais informações, inclusive com fechamentos do mercado no dia de hoje, dos mercados internacionais e internos de commodities. Uma boa tarde e até mais. Agrimercado, oferecimento